Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre a Sony decidindo cancelar o porte dos seus jogos de PlayStation para PC, porque havia uma expectativa grande que jogos como Saros, Ghosts of Yotei seguissem o caminho dos últimos jogos, né, que lançavam no PlayStation, aí um ano e meio, 2 anos depois aparecia no PC. Era a fórmula que a Sony imaginou para ganhar uma grana mais fácil, etc. Porém, na visão dos gerentes, né, da empresa, isso poderia estar canibalizando as vendas do console, né? Porque tem muita gente que estaria disposto a esperar o jogo abaixar o preço, ir para uma outra plataforma, como é o caso do PC, né? E aí sim comprar o jogo na plataforma que teoricamente não gera tanta receita assim para a Sony, né? Porque assim, é um debate interessante, né? Se a gente for parar para pensar, uma das decisões que para mim prejudicou muito a Xbox, né, é que os jogos lançavam no dia 1, tanto no Xbox quanto no PC. Isso é bem antes deles começarem a levar jogos para o PlayStation, por exemplo, né? Mas a questão é, eles meio que davam uma desvalorizada no aparelho, né? Tipo, a primeira experiência do jogo tem que ser no console, né? A Rockstar ainda faz questão de que a primeira experiência seja no console. O GTA 6 vai lançar antes no PlayStation, antes no Xbox do que antes no PC. Mas fato é que por causa dessa situação atual em que a gente vê cada vez mais gente, por exemplo, que sai do Xbox, mas não necessariamente está migrando para o PlayStation, está migrando para o PC, a Sony quer pegar esse cara do Xbox que acabou ficando, como podemos dizer, meio órfão, visto que a plataforma da Microsoft meio que hoje tá atacando dane-se, né? Tipo, ela não tá ligando muito mais para hardware, etc. E não acho que isso vai mudar com a troca de presidência, né, do Phil Spencer para Asha Sharma, né? Então, o que acontece, né? Eu acho que tem muito disso, mas tem um detalhe que eu acho que as pessoas não estão falando. Eu acho que a Sony esperava ganhar muito mais dinheiro vendendo esses jogos no PC. E a ideia também era tentar popularizar ainda mais essas franquias. Mas aí a gente vai analisar os números, indo aqui, né, usando o Steam DB. O primeiro que eu vou analisar, Ghost of Tsushima, dá pra ver o nome em cima aí, né? O corte do diretor, assim, vendeu entre 2,45 milhões de unidades a 2,64, né? Tipo, é uma diferença que, assim, tipo, não é tão grande, né, entre o mais pessimista e o mais otimista, mas para você ter uma ideia, no primeiro fim de semana no PlayStation, o Ghost of Tsushima vendeu mais. Aí a gente vai, por exemplo, para Horizon Zero Dawn, um dos jogos mais inventivos da Sony, né? Aquela mistura de um ambiente pré-histórico com futurismo, né? Esse jogo, até por ser uma experiência visual mais absurda do ponto de vista de detalhismo gráfico do que o Ghost of Tsushima, eu pessoalmente acho o Ghost of Tsushima mais bonito em direção de arte, né? Mas é assim, o Horizon Zero Dawn é um jogo que chamou muita atenção pelo realismo gráfico e ele vendeu entre 4,95 milhões para 5,56 milhões. É um número que não é ruim, mas nada disso supera as vendas que se tem dentro do console. E olha, por exemplo, o Forbidden West, nem 1 milhão de vendas, nem na estimativa mais otimista. Aí a gente vai, por exemplo, para God of War. Esse vendeu mais, mas, por exemplo, ele não vendeu quase nada além do Zero Dawn, né? Tipo, será que God of War, um jogo que é uma febre tão grande dentro do PlayStation, não consegue, assim, romper um pouco a bolha do PC? Porque foi lançado o Ragnarok, jogo novo, nova geração, vai vender mais? Não, entre 1,15 milhão para 1,27 milhão. Aí você pensa, ué, o que está acontecendo? Não está vendendo tanto assim? Aí a gente vai para mais um exclusivo, The Last of Us. Né? Pô, The Last of Us ganhou até série. Esse jogo aí ficou famosíssimo. Muita gente coloca o melhor jogo da história. O parte 1 vendeu de 1,97 milhão a 2,61. Aí você pensa, né? Mas o parte 2, ele foi um jogo feito, né, para essa nova geração e vai vender muito mais. Passou de 1 milhão na estatística mais otimista, 1,18. Mas na mais pessimista, nem 1 milhão conseguiu. Isso porque a gente tá falando de um jogo, assim, que todo mundo fala, assim, é o ápice da Naughty Dog, né? E continuando na Naughty Dog, temos Uncharted, Legacy of Thieves Collection, né? Olha, detalhe, Uncharted vai para PC, tá em promoções maravilhosas o tempo todo, né? Tipo assim, quem compra full price é idiota, desculpa falar. Mas a questão é, esse é um jogo maravilhoso você comprar, ele roda bem até em PCs mais fracos, né? Assim, é espetacular. Esse é um jogo que, assim, você imaginaria que no PC isso é uma febre, né?
1,8 milhão na estatística mais otimista, né? Entre 1,45 na estatística mais pessimista, né? O que foge da regra é o Helldivers. O Helldivers 2, que no PlayStation não foi nem de perto a febre que foi os outros jogos aqui que eu citei, ele vendeu quase 21 milhões, na verdade, mais de 21 milhões de unidades pela estatística mais otimista, 13,67 na mais pessimista, ainda assim maior que todos os outros, mais pelo dobro, né? Mas, Lucas, você tá pegando também, tipo assim, um live service, isso tende a encaixar melhor no PC, vou até me adentrar um pouco mais a isso, mas e assim, gente que na cultura pop já faz sucesso antes mesmo de ser um jogo do PlayStation, Homem-Aranha. Homem-Aranha vai tá melhor, não vai? Homem-Aranha 1, 3,2 milhões no mais pessimista, 3,7 no mais otimista. O Miles Morales, 1,7 no mais pessimista, 1,9 no mais otimista. Mas e o 2, né? Que a história é uma merda, mas, pô, o jogo mais novo do Homem-Aranha. Nem 1 milhão. Então, assim, isso é pra mostrar o que, gente? O PC, tem mercado pra PC? Tem. Até porque venderam milhões, né? A Sony pode, segundo os relatos, fez entre 2 a 3 bilhões de dólares e de receita só colocando jogos no PC. Jogos prontos, fizeram um pote pro PC, não deve ter gastado quase nada pra isso, né? Tipo, gastar sempre gasta. Mas o que eu quero dizer é, eles fizeram muita grana indo pro PC, mas aí tá aquela dúvida, será que isso foi um lucro a longo prazo, né? No final, nenhum desses jogos, tirando o Helldivers, conseguiu ser uma capitania de vendas. Porque vocês vão comparar aqui um jogo que lançou no PlayStation, no Xbox, mas vendeu melhor, não que o Helldivers, mas vendeu assim, bem no PC. Fallen Order, 7,85 milhão. 7,85. Obviamente, né, um jogo já de 2019, se não me falha a memória. A Sony começou a colocar os seus exclusivos tem menos tempo, mas ainda assim, tipo, é um jogo que está disponível para você ter lá no PlayStation, no Xbox. Assim, e teoricamente está em mais plataformas. Vendeu melhor no Steam, né? E assim, se a gente for pegar uma coisa que a gente tem que entender, o jogo no PC, sabe o que vende mais? Live service e jogos multiplayer. Por quê? PC na Steam você não paga para jogar online. Existem jogos single player que têm uma fidelidade grande do público e vendem muito? Existem. É o caso, por exemplo, do Red Dead Redemption 2. Eu peguei até o Battlefield primeiro, né? Assim, que era um exemplo que eu ia usar depois, né? Mas o Red Dead Redemption 2 vendeu entre 21,7 milhões de jogos na mais pessimista e quase 25 no mais otimista, né? Mas existe outro aspecto do Red Dead 2, que é a questão dos gráficos, né? Que os gráficos desse jogo nunca estão no topo dentro das versões de console. Se vai lançar a versão de PlayStation 5, se vai lançar a versão de Xbox, eu não sei se vai mudar isso, né? Tipo, o Red Dead 2 da nova geração. Mas o que eu quero dizer é, a gente tem aqui um jogo que muita gente quer ver no ápice e fora dos 30 frames por segundo. E por isso eu acho que o Red Dead até ganha mais usuários, é o tipo de coisa que até traz gente pro PC, né? Mas, por exemplo, o GTA V, olha quanto que vendeu. 77,9 milhões, isso só pegando o Legacy, eu não tô pegando nem o Enhanced. Então, basicamente, assim, você vê uma diferença grande. E mesmo um jogo que teoricamente foi considerado um fracasso comercial, olha o quanto vende no PC um multiplayer, como é o caso do Battlefield 5, né? O mais pessimista, 7,83 milhão. O mais otimista, 16,32, gente. Isso é um jogo que foi considerado um fracasso de vendas na época. Mas a questão é live service, é multiplayer. Esse jogo tem uma vida longa muito maior. Então, assim, o PC, ele é a terra dos live services. Se a Sony, ela tá querendo colocar suas experiências single player, né? E o console é muito mais single player do que um multiplayer, né? Tipo, obviamente existe uma bolha grande dentro dos consoles para multiplayer, mas a verdade é, hoje você ainda tem uma maioria das pessoas querendo uma experiência single player e esses jogos ainda fazem um sucesso danado, né? A questão é, no PC, os jogos têm muito mais a vertente de um Battlefield 5 do que propriamente de um Uncharted, né? Ninguém aqui, eu acho que ninguém considera o Battlefield 5 um jogo melhor do que Uncharted, The Last of Us, né? Não que eu acho o Battlefield 5 ruim, né? Até fiz live no canal. Mas a questão é, o PC é um mercado que ainda tem sua distinção comparado aos consoles de mesa, assim podemos dizer. Então, para mim, assim, a Sony pro single players faz muito sentido. Mas, se eles forem lançar tipo um Helldivers 3, né? Eu lançaria no PC.
Porque esse com certeza foi o jogo que eles ganharam mais dinheiro vendendo no PC e é um jogo que ainda mantém uma quantidade de usuários muito grande. Ainda tem mais de 40 mil pessoas por hora jogando esse jogo, então a Sony ainda faz uma grana muito grande dele, então live service ainda faz sentido lançar lá. Mas o foco da Sony, as experiências mais mágicas que eles construíram, foi no single player. Eu acho que se a Sony voltar às raízes, ela ainda pode pegar uma boa parcela de consumidores de videogame que hoje talvez ainda não tenham um grande caminho a seguir. Se vai para PC, se vai para Nintendo Switch, não se sabe, né? Mas de qualquer maneira, a Sony tem uma decisão aí que é importante e que talvez possa ser a decisão certa mesmo, ainda mais visando o futuro. Eu acho que assim, o PSSR acho que dá até ânimo deles colocarem os jogos exclusivos para PlayStation, porque sabem que vão ter uma qualidade gráfica incrível, mesmo assim, presas limitações que um console pode ter. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.